seus cachorros, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo, tema do vídeo de agora, quero fazer igual o VSR. VSR, um beijo pra você, meu irmão. Tema do vídeo de agora, treta dentro do Corinthians e possível demissão de Ramon Dias. A gente vai falar sobre isso, tá? Tô com as matérias abertas aqui, da briga, suposta briga entre Memphis Depay e Gustavo Henrique no vestiário depois da derrota do Corinthians por 3-0 contra o Barcelona de Guayaquil, tá? Trago duas fontes, duas matérias e também a matéria do Globo Esporte sobre a pressão em cima do Ramon Dias, tá bom? E a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Antes eu quero pedir o seu like, sua inscrição, o seu comentário. O comentário hoje tá sendo um termômetro muito importante pro YouTube. Então, cara, você que gosta do canal, comenta, interage com o vídeo pro YouTube entender que o canal é relevante, tá bom? Então faz o seu comentário aí, positivo ou negativo. Manda bala, meu irmão, manda bala nos comentários, tá certo? E vamos falar aqui, né, desse tema aqui que tem uma repercussão que a gente precisa tratar, tá certo? Então vamos lá, vamos começar aqui com a matéria do blog do Paulinho, tá? Tem muita gente que contesta o Paulinho e tal, mas tem substância essa matéria, tá? Óbvio que vou trazer um contraponto com uma outra fonte também, tá bom? Então calma, vamos lá. Memphis e Gustavo Henrique teriam se atracado após derrota do Corinthians. Lembrando que o Paulinho é torcedor do Corinthians, tá? Jornalista, torcedor do Corinthians. O blog do Paulinho recebeu informação de Memphis Depay e Gustavo Henrique, né? Então é que Memphis Depay e Gustavo Henrique teriam chegado às vias de fato após a derrota do Corinthians para o Barcelona no Equador. O Memphis deu uma cadeirada no Gustavo Henrique, teria sobrado até para Fabinho Soldado. Eu ia falar salgado, bicho. É a fome. Que estaria tentando separar o embate, né? Até Fabinho levou um tapa. A fonte trabalha no clube e por razões óbvias será preservada. Em se confirmando a informação, seria talvez mais um indício de que parte do grupo de jogadores estaria incomodado com os privilégios que a diretoria tem concedido apenas a Depay. Vamos lá, primeiro, antes de entrar na matéria do Globo Esporte, que mostra um contraponto desse mesmo assunto, tá? Ou seja, pelo menos uma discussão teve ali. Primeiro eu quero levantar um ponto aqui, qual seria esse incômodo? Por que os jogadores estão incomodados com as regalias dadas ao Memphis? Por quê? Eu quero fazer essa reflexão aqui nesse ponto, porque mesmo o Memphis pode não estar jogando nada, tá? Não é esse o ponto, não é o desempenho dele, nem acho que é isso. O meu negócio é o seguinte, quando o Memphis foi contratado, o elenco do Corinthians era basicamente esse mesmo elenco que está agora, né? E quando o Memphis foi contratado, já se sabia naquele momento que o Memphis teria regalias. No contrato do Memphis, tinha lá a cláusula que ele poderia ser o camisa 10 se assim ele quisesse. E ele quis. E o Corinthians deu a camisa 10 para ele porque contratualmente tinha esse acordo. O Garro cedeu a camisa 10, que era dele, para o Memphis e ficou com a camisa 8. Já ali surgiu uma informação rolando que o Garro teria se incomodado muito, que ele não queria perder a camisa 10 e tal. E aí você mexe muito no ego de jogador. E ego de jogador geralmente é complicado. Mas com relação a regalias, isso aqui é uma regalia que a gente viu de fato acontecendo. Quais seriam essas outras regalias que o Memphis tem em detrimento a outros atletas, né? Ele para na frente do vestiário, que tem a vaga mais especial ali do CT. Ele pode chegar mais tarde que todo mundo e ir embora mais cedo. Quais regalias são essas? Por que os jogadores estão incomodados? Eles já não sabiam que o Memphis já tinha essas regalias, que ele teria o maior salário, que o salário do Memphis, caso o Corinthians atrasasse algum pagamento, o do Memphis não passaria por isso, porque quem paga maior parte do salário do Memphis é o patrocinador master do Corinthians? Não se sabia disso? Qual é o segredo disso aqui? Então assim, talvez, se isso realmente tiver substância aqui, talvez pode ser ego. E aí é santo batendo com o santo de outro, né? Os caras não gostam, ele é arrogante, ele é chato, eu não sei, tá? Não é bom de grupo, eu não tô falando que não é, que é isso, eu só tô falando que regalias, eu não sei se é muito isso aqui. Se tiver realmente um problema, talvez seja no convívio, cara, no convívio, e as pessoas têm, né, simpatia umas pelas outras ou não, isso é normal, né? Você não se dá bem com todo mundo do seu trabalho, né? São raras as pessoas que têm isso, né? Você tem alguma pessoa que você tem mais afinidade, outra que você tem menos, outra que você não gosta, isso é normal em ambientes que tem muitas pessoas. Então,
Quais seriam esses problemas, tá? Isso precisa ser levantado porque afinal tem apuração e a apuração precisa de levantamento de informações, né? Mas é claro, inclusive o Rodolfo lá no Futeboteco, ele fala que faz o Vem pro Peixão comigo, se inscreve lá, estamos chegando a 100 mil inscritos, né? Inclusive esse vídeo seria um baita vídeo pro canal do Pepe, eu já falei pra ele voltar, ele tá enrolando, mas enfim, estamos aqui fazendo, né? Enquanto ele está de férias lá no Gold. Mas o ponto aqui, se o Memphis é uma pessoa difícil de lidar, né? Então eu não sei, cara, eu não sei qual que é a parada aqui, né? Eu acho meio bobo, né, jogador que tem salário muito alto se incomodar com regalia de outro atleta, assim. Eu não sei se ele a partir dessas facilidades que ele tem, ele tenta tripudiar em cima dos outros que não tem essas facilidades, sabe? Mas já se sabia, cara, que o Memphis chegaria com regalias, né, dentro do Corinthians. E é diferente, a gente pode fazer uma equivalência, né, uma perspectiva com a situação do Neymar, só que o Neymar no clube que ele defende no Santos não passa por esse problema porque já é um ídolo voltando pra casa, né? As regalias que ele chega ali são diferentes, por quê? Porque ele é o ídolo de boa parte daqueles atletas. O Memphis, ele não teve essa relação, ele é um grande jogador, né, europeu, holandês e tal, mas assim, você vai falar, pô, todos os jogadores do elenco do Corinthians são fãs do Memphis, da carreira dele. Conhecem, mas fã não são. Entendeu? Seria diferente de um grande ídolo voltando ao Corinthians, né? Eu vou dar um exemplo de um atleta que já parou, que a gente pode criar essa perspectiva. Talvez se o Tevez ainda tivesse atividade e voltasse ao Corinthians, talvez o Tevez teria um pouco mais de maleabilidade por parte do elenco com relação à chegada dele, às regalias que talvez ele recebesse, sabe? Nesse nível, só pra meio que dar perspectiva, óbvio, o Tevez já parou de jogar, ele é técnico agora. Mas, né, se fosse esse tipo de coisa acontecendo com o Tevez, seria que aconteceria? Eu acho que não. Eu acho que não aconteceria com o Tevez, né? Então vamos ver, a gente precisa ver com o passar dos dias, por quê? Porque como o Corinthians está num turbilhão agora após essa derrota pro Barcelona de Guayaquil, tudo virou problema, tudo ficou. Como é Corinthians e tudo do Corinthians infla muito as situações, então é tudo 880, ou tá tudo uma maravilha, incrível, perfeito, ou tá tudo um lixo, a gente fica receoso de levantar qualquer pormenor com relação a isso, tá? Mas vamos seguir aqui, vamos para a matéria do Globo Esporte acerca desse mesmo assunto. Essa matéria diz o seguinte: treta no vestiário e clima de cobrança, os bastidores da derrota do Corinthians na Libertadores. Né, a matéria do Bruno Cassucci, do Edgar Alencar, do José Edgar de Matos e do Iago Rudá. O Zé Edgar, inclusive, já é gente boa, tá? O Iago Rudá era setorista do Santos, inclusive, tá? O Zé Edgar eu conheci. Gente boa pra caramba, marido da Lívia Camilo, gente boa. Os bastidores do Corinthians estão quentes. Em Guayaquil, no Equador, onde a equipe foi derrotada pelo Barcelona por 3-0 pela Conmebol Libertadores, o vestiário alvinegro foi palco de um bate-boca entre jogadores durante um intervalo. Então, tá vendo? Já é uma coisa diferente. Não é a primeira vez que os atletas discutem nessa temporada. E, gente, antes de continuar, discussão entre o jogador é normal, tá? Pra quem jogou bola na vida, e não precisa ser profissional não, pra quem chutou bola no campinho de trás de casa, sabe que você vai xingar seus amigos ali e depois tá tudo certo, a vida volta ao normal, né? Tudo volta às boas. Então não é esse o ponto aqui, sabe? Você discutir ali em busca de um resultado, em qualquer lugar de ambiente de esporte, é normal, né? E depois que sai dali, as coisas geralmente estão acertadas, mas vamos continuar. Relatos de diferentes fontes ouvidas pelo GE dão conta de um clima de irritação e cobranças mais acaloradas, porém sem agressão física. Diferente do que foi levantado pelo Paulinho, tá? No estádio monumental de Guayaquil, o diretor executivo de futebol do Timão, Fabinho Soldado, ia falar Salgado de novo, minha cabeça tá, eu tô com fome, esperava os jogadores no túnel que dá acesso ao vestiário e notou animosidade. Ao entrar no local e presenciar a discussão, ele pediu para que os ânimos se acalmassem. Um dos mais irritados foi o atacante Memphis Depay, que já havia demonstrado incômodo no gramado na reta final do primeiro tempo, gesticulando para o banco de reservas e também para os companheiros. Também em campo, na etapa inicial, Mateuzinho e Breno Bidon bateram boca em tom de cobrança. Cara, aqui tudo normal, velho. Tudo normal, tá? No geral, as desavenças têm relação com questões vistas como normais do futebol, tais como posicionamento na marcação, movimentação e tomadas de decisão em campo. Pessoas ligadas ao Corinthians e aos jogadores ouvidas pela reportagem garantem que os desentendimentos fazem parte da rotina de um grupo de atletas de alto rendimento. O clube não quis se manifestar de forma oficial sobre este episódio.
Após o jogo, o capitão Romero foi um dos atletas a pedir a palavra e discursar para amenizar o clima de frustração no elenco. O paraguaio foi o único atleta a passar pela zona mista e conversar com a imprensa na saída do estádio. Recentemente, um caso parecido já havia ocorrido no Timão, quando enfrentou a Universidade Central da Venezuela em Caracas, também pela Libertadores. Depois do jogo, só faltou a gente sair na mão entre nós, tá ligado? É uma cobrança que temos que fazer entre nós porque sabemos da nossa capacidade. Infelizmente, não produzimos 1% daquilo que podemos produzir. A questão de sair na mão, eu falo mais de cobrança, sabe? Subimos um pouco o tom da conversa. Falamos o que achamos do jogo e o que podemos melhorar é a postura do que tem que fazer. Foi o que disse o Mateuzinho quando ele participou do Podpah. Não me deem strike, Podpah, pelo amor de Deus, né? Quando ele participou de Podpah. Tô só citando, hein? Não tô criticando nem usando o vídeo de vocês, né? Explicou, inclusive, força pro Serginho Faotti aí, tá? E pro Não Adivinho, que passaram por esse problema e, né, pelo que a gente conhece de YouTube, não tem porquê ele ter recebido strike ali, tá bom? Né? Críticas fazem parte do trabalho. Você não pode ser desonesto, tá bom? Enfim, o Mateuzinho participou lá do Podpah e falou sobre isso, né? De cobrança. E, cara, a gente fala, só faltou sair na mão. Não quer dizer que é literalidade, faltou a gente sair. Eu fiquei ao ponto de dar um soco na boca dele, tá? Enfim, o Corinthians volta a campo no próximo domingo, às 18h30 contra o Santos, pela semifinal do Paulista e tal, né? Dia 12, quarta-feira, às 21h30, também em Itaquera, o Corinthians recebe o Barcelona pelo jogo de volta dessa terceira fase, valendo uma vaga na fase de grupos. Como perdeu por 3-0 na ida, o Timão precisa vencer por 4 gols para avançar ou 3 para levar a decisão aos pênaltis, tá? E 3 gols de diferença, tá? Não tem gol qualificado nessa fase aqui da Libertadores, da pré-Libertadores, né? Se o Corinthians for eliminado, seria a terceira vez que o Corinthians seria eliminado na pré-Libertadores. Cara, não pode, cara. Um time desse tamanho não pode, de verdade. A gente zoa, brinca, faz parte, é zoeira e tal. Quem é torcedor tá ligado que a gente sempre vai brincar. Eu faço o Corinthians aqui direto. Mas um clube gigante desse tamanho não pode aceitar esse tipo de coisa. Não pode se viver à mercê desse tipo de coisa. E aí vem toda a mística, né? Chega nesse campeonato, a gente sofre, tal como o Pepe fala, né? Se fosse Paulistão, era 65-0 pro Corinthians. E você começa a pensar nisso, né? Quando o Corinthians pesa na Libertadores, tem alguma coisa que mexe no brilho desses caras que eles não conseguem jogar. Vamos ver. Eu acho que o Corinthians tem capacidade de verdade de reverter esse placar na quarta-feira. Eu acho que tem, tá? Já aconteceu várias vezes no futebol. Não tem porque o Corinthians tem jogadores que podem ajudar a reverter esse placar, tá? Mas é muito difícil. Do outro lado tem um time que tem qualidade, não é um time horroroso, tá? Enfim, aqui com relação a discussões, eu acho que super normal. Todo time de futebol tem discussões. E a gente pode usar o exemplo do próprio Corinthians ali. O Fábio Luciano, quando participou do podcast lá no Tomando Uma, lá no Futeboteco, ele falou sobre os problemas de relacionamento que tinha no elenco do Corinthians ali do Mundial de 2000 e tal, naquela relação, né, porque foi celebrando os 25 anos do torneio. E aí ele fala da diferença entre as pessoas ali, da relação ruim entre alguns atletas, né? Ele cita Rincon, Marcelinho, né, Edilson, tal, vários caras acabaram discutindo uns com os outros, Ricardinho, Marcelinho e tal. E ainda assim o time funcionava. Não é isso que vai fazer um time não funcionar, tá? Posso dar o exemplo também, no Santos também aconteceu. O Edu Dracena e o Léo nunca se bicaram. E foram campeões de Libertadores, Copa do Brasil juntos, né? Campeão de Recopa, tricampeões paulistas seguidos ali, jogando um ao lado do outro, basicamente, e não se falavam, não se davam bem. E os dois deixam isso externado publicamente. Isso não faz o time deixar de funcionar, né? Você não tem que ser amiguinho, irmãozinho de todos os jogadores que você joga junto, né? Que a gente tem muito aqui, no Brasil principalmente, essa coisa, é família, a gente é um grupo unido e tal. É legal quando acontece, mas se não acontece e funciona dentro de campo, tá tudo certo, né? Você não tem um caminho só pro sucesso, tem vários caminhos que você pode chegar lá, tá bom? Então, com relação a discussões, eu acho super normal. Agora, se houve realmente as vias de fato, aí já é um problema maior. Mas pelo que parece, pela apuração do pessoal do Globo Esporte, não passou de discussão e aí futebol, é normal, tá? E quero trazer essa outra matéria, também do Globo Esporte, dessa vez do Bruno Cassucci e do Iago Rudá, falando sobre a pressão em cima do Ramon Dias, né? Ramon Dias é contestado no Corinthians e semi do Paulista vira decisiva para a permanência. Derrota na Libertadores aumenta a pressão e técnico corre riscos de demissão em caso de eliminação no Campeonato Estadual domingo contra o Santos. Ramon Dias está balançando no cargo de treinador do Corinthians. Com mais palavras, mas tá bem, balança no cargo, né? A derrota por 3-0 para o Barcelona na última quarta-feira pela Conmebol Libertadores aumentou consideravelmente a pressão
pela saída do argentino do comando da equipe. Nesse cenário, a semifinal do Campeonato Paulista, domingo, contra o Santos, em Itaquera, virou decisiva para a permanência de Ramon. Nova derrota com atuação ruim, tal qual foi em Guayaquil, tem alto potencial de selar a demissão do treinador. A depender das circunstâncias, como uma queda nos pênaltis com bom desempenho nos 90 minutos, Ramon pode ganhar uma última chance, pelo menos até quarta-feira, quando o Corinthians tem jogo de volta contra o Barcelona, na Neoquímica Arena. A troca de comando imediata é avaliada mesmo com o Corinthians não tendo substituto engatilhado. Hoje a comissão técnica alvinegra não conta com um auxiliar fixo que possa comandar a equipe interinamente. Desde a derrota da última quarta, o presidente do clube, Augusto Melo, ouviu cobranças de conselheiros e torcedores organizados para promover mudanças na equipe. O trabalho de Ramon Dias vinha sendo elogiado desde o fim do ano passado, mas as 3 atuações ruins na Libertadores, nos primeiros 2 jogos contra a Universidade Central e depois contra o Barcelona, mudaram o cenário. O argentino já tinha passado por situação parecida em outubro de 2024, quando foi eliminado nas semifinais da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. Porém, após as quedas, o Corinthians venceu o clássico contra o Palmeiras e engatou uma sequência de vitórias que o tirou da zona de rebaixamento do Brasileirão e o levou à Libertadores. Assim, Ramon ganhou respaldo. Anunciado pelo Timão em julho do ano passado, o treinador comandou a equipe em 49 jogos com 26 vitórias. 3 empates e 9 derrotas, aproveitamento de 61,9% dos pontos. É um aproveitamento muito bom, tá? É aproveitamento de time que às vezes é campeão, tá? Então é um aproveitamento muito bom de números. Multicampeão pelo Corinthians, Tite está livre no mercado desde setembro do ano passado, quando foi demitido do Flamengo. O treinador comandou a seleção brasileira nas 2 últimas Copas do Mundo e não tem rejeição no clube. Apesar da força do nome, a diretoria do Timão ainda não consultou o staff do treinador, né? Então, cara, óbvio que tendo o Tite no mercado, qualquer técnico que balance no Corinthians, esteja no Corinthians, qualquer possibilidade de saída vai pesar, vai ficar essa aura do Tite ali rondando. Mais ou menos o que acontece no Flamengo quando qualquer técnico é contestado, que a aura do Jorge Jesus passa por ali, né? Quantas vezes a gente viu, putz, o Jorge Jesus vai voltar. E o Jorge Jesus quer voltar, e o técnico tá lá, e é desde a saída dele. Isso acontece no Corinthians agora, com o Tite disponível, é a mesma coisa, né? O Tite não conseguiu se provar no Flamengo, fez um péssimo trabalho. O Tite não conseguiu ir para fora do Brasil como ele pretendia após a Copa do Mundo, por causa do péssimo desempenho dele na Copa do Mundo e do jeito que ele saiu, né, pro vestiário correndo depois do jogo da Croácia. Isso pegou muito mal também, tá? Então, ele estando disponível no mercado, né, estando, mesmo que o nome esteja em baixa, no Corinthians ele é um ídolo. Ele é uma realidade, ele é consolidado. Então, sempre que tiver um técnico ali no Corinthians e ele oscilar, essa aura do Tite vai ficar permanecendo ali. Até que ele volte, e como o Pepe disse, até que ele volte e fracasse, né? Ou até que ele volte e mostre que ele não deveria ter saído também, né? Que, óbvio, o Tite é um baita treinador. Não deu certo no Flamengo, mas não quer dizer que ele é ruim, tá bom? Então, é complicada a situação do Ramon Dias. Eu acho que ele vai acabar caindo também. E a matéria não fala, mas as falas do Ramon Dias, cara, entrando em rota de colisão com o torcedor, foi o que acho que pegou pior de tudo, cara. De querer, olha, seja grato que eu te salvei do rebaixamento. Tipo, me agradece por isso. Como se um time do tamanho do Corinthians, da proporção do Corinthians, tivesse que o torcedor ficar grato porque salvou de um rebaixamento. Um clube desse porte, qualquer clube grande, ele não pode se resignar com isso, de aceitar o mínimo. Sair do rebaixamento foi obrigação do Ramon Dias, porque ele foi muito bem remunerado para isso. Fez uma arrancada muito boa. Realmente, se o Corinthians tivesse mais partidas do Brasileirão, a tendência é que chegasse até mais em cima ali e lutasse pelo título, mas pesa contra o trabalho do Ramon Dias o desempenho nos mata-matas. E realmente, o desempenho em Copas do Ramon Dias é muito ruim. Muito ruim, apesar da boa conquista de números aí, né, de pontos. Afinal, são quase 62% de aproveitamento. Então, tem números bons, mas jogos importantes desse ano, o Corinthians, mesmo os que venceu, por exemplo, contra o Santos, ele não teve um bom desempenho, né? Venceu, teve golaço e tudo, mas não teve um grande desempenho. Foi amassado pelo Palmeiras, conseguiu um 0-0 depois da perda do pênalti do Estevão, né? Que o Hugo fez uma baita defesa. Foi amassado, tratorado pelo São Paulo no clássico no Morumbi. Então, esses jogos importantes, eles acabam tendo um peso maior na hora de fazer essa análise. E claro, né? Se vier uma traulitada do Santos no domingo, o Ramon não aguenta até quarta-feira, tá?
Mas se vem uma eventual eliminação por pênaltis ou num jogo bom, e assim como foi o jogo da vitória do Corinthians no Clássico diante do próprio Santos da última vez, o Corinthians venceu, mas o Santos mostrou condições de poder ganhar o jogo também, embora não tenha conseguido. Eu acho que ele fica pelo menos até quarta-feira, mas já é um cara com o carimbo de vai sair já já, né? E eu também acho, né? E eu vi, acho que foi o VSR falando sobre isso, que o Ramon Dias quer ir embora também. As manifestações dele sobre o Corinthians agora, sobre o torcedor, são as mesmas que ele falou quando estava no Vasco. E realmente é, se você pegar o histórico de falas dele quando estava no Vasco, falando sobre perto da saída, é o mesmo tipo de coisa, ou seja, é o modus operandi deles, entendeu? Dele e do filho dele, do Emiliano. É triste, porque eu acho que é um técnico que tem condições, é bom treinador, mas encontrou uma maneira desse Corinthians jogar nesse losango esse losango formado no meio de campo aí com 4 jogadores, né? Deu um jeito aí, mas não sei, a força que o Corinthians tem demonstrado, principalmente nos torneios de eliminatória, tá jogando muito contra o trabalho do Ramon Dias. Eu acho que ele vai rodar sim, tá? Mas eu quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários, tá certo? Faz o cocô, o que você acha da treta aí que se saiu na mão mesmo, Memphis Depay e Gustavo Henrique. I want to believe, eu quero acreditar que isso aconteceu. Deve ter sido muito engraçado. E também sobre esse eventual, né, destino final de Ramon Dias, a saída dele do Corinthians. Comenta aí, a gente vai se falando nos próximos vídeos. Tamo junto. E um forte abraço para todos.